Tensão, estresse, competitividade profissional e imediatismo. Com a rotina mais agitada, o pouco tempo que as pessoas têm para relaxar, a sobrecarga de tarefas e a grande quantidade de informações que recebem a todo momento, a ansiedade vem se tornando mais comum na vida das pessoas. Segundo um estudo feito pela Universidade de São Paulo, cerca de 12% da população é ansiosa, o que equivale a aproximadamente 24 milhões de brasileiros. E a estimativa é que 23% da população apresente ansiedade em algum momento da vida. Outra doença ainda mais grave é a depressão. Segundo dados do Sistema de Mortalidade da DataSUS, nos últimos 16 anos o número de mortes por depressão cresceu 705% no Brasil. No mundo, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio, e a depressão é a causa de 35% desses casos. Mas o que difere a depressão de uma simples tristeza? A ansiedade pode levar à depressão? Quais são as causas, os sintomas? Como as pessoas podem se tratar e viver uma vida melhor? E é sobre esse tema que vamos falar nos diálogos de hoje. Eu sou Beatriz Guimarães e quem apresenta o programa comigo é a Flávia Six. Olá. Flávia, você é um pouquinho ansiosa? Eu sou um pouquinho. Então pode ser que o programa de hoje te ajude com isso. E para conversar com a gente sobre ansiedade e depressão, o nosso convidado de hoje é o Dr. Renato Marchi. Como vai, doutor? Tudo bem. Em primeiro lugar, obrigada pela participação. Para começar o programa, por que as pessoas andam mais ansiosas hoje em dia? Isso tem a ver com a rotina corrida? Com certeza, mas assim, antes de a gente falar de ansiedade, a gente tem que pensar um pouquinho no estresse, né? A vida está muito estressante, né? Está muito caótica, né? As pessoas estão muito apressadas, querendo correr atrás, né? De um monte de coisas, né? De conquistas, né? E isso acaba levando realmente o desenvolvimento da ansiedade. A ansiedade, ela pode ser tanto patológica quanto normal. Ela é normal quando realmente ela é reativa a situações específicas da vida. Ela passa a ser patológica quando isso já começa a comprometer, né, a parte cognitiva, comportamental dela, né? E isso acaba levando a prejuízos, né? Prejuízos na vida social, prejuízos na vida acadêmica, prejuízos na vida de trabalho, ok? Então você poderia falar para a gente qual seria a definição de ansiedade? Então a ansiedade, ela é vamos dizer assim, ela é meio complexa, né? É uma síndrome, tá? E quando a gente fala em síndrome, ela é composta de vários sinais e sintomas, tá? Sinais e sintomas que podem ser fisiológicos, podem ser psíquicos, tá? E só que assim, quando ela se torna patológica, ela abre um leque e aí outras doenças podem surgir aí, como fobias, agorafobias, né? Síndrome do pânico, ok? E essa ansiedade, ela poderia levar à depressão ou são males completamente distintos? Olha, hoje em dia, a tendência na classificação diagnóstica dentro da psiquiatria é ver um contínuo entre uma doença e a outra, né? Então existem divergências aí entre os pesquisadores, né? Alguns acham que uma coisa são coisas distintas, outras acham que é a mesma coisa. Porque se você for ver, sinais de depressão e sinais de ansiedade existem tanto num quadro quanto no outro, né? Só que assim, a gente vê uma diferenciação na prática, tá? Porque a depressão realmente é uma doença mais grave. A ansiedade é uma coisa mais considerada normal, vamos dizer assim, né? A maioria da população são ansiosas, em função de toda essa correria, dessa pressa, né? E tentar buscar, né? Conquistar competitividade. Né? Agora a gente queria conversar um pouco com você sobre o uso de medicamento para tratar isso, mas primeiro a gente tem um VT sobre isso, é isso mesmo, Flávia? É verdade. As pessoas normalmente tratam esse tipo de sintoma com antidepressivos e ansiolíticos. E mesmo com o controle na venda desse tipo de medicamento, ainda existe uma quantidade de uso indeterminado desses medicamentos. Nas prateleiras da farmácia, os remédios. No armário, medicamentos controlados têm um acesso restrito. Entre eles, os ansiolíticos e antidepressivos. Segundo a regulamentação da Anvisa, a venda de medicamentos para ansiedade ou depressão só podem ser feitas com a retenção do receituário B ou B2 ou branca carbonada em 2 vias.
A notificação de receita fica retida na farmácia como comprovante de que o medicamento foi vendido da forma correta. A gente tem um sistema que é próprio para a gente chamado SENC, né? Que é onde a gente faz a escrituração dos medicamentos controlados. Então, assim, toda medicação que entra controlada, ela tem uma nota fiscal, onde a gente vai lançar no sistema a nota de entrada dela, né? E a saída é a receita do paciente. Mesmo assim, de acordo com a farmacêutica, existe exagero no consumo desses remédios. Muitos pacientes vão ao médico e não vão em apenas um especialista, vão em vários, né? Então, cada especialista passa uma medicação para esse paciente. Então, acaba existindo um abuso, sim, que às vezes você pega aqui receituários de um paciente único, 3 médicos e são 3 medicações, né? Então, existe interação medicamentosa, existe abuso, existe erro de dosagem, existem muitos problemas, sim. Apesar da fiscalização da Vigilância Sanitária, a Secretaria de Saúde de Campinas informou que não existe campanha de conscientização para a população. Doutor Renato, é comum a gente encontrar pessoas que acabam tomando ansiolítico para aliviar a tensão do dia a dia. Mas quais são os cuidados que devem ser tomados no uso desse tipo de remédio? Então, os ansiolíticos, né, são famosos faixas pretas, né? Eles tendem assim a pessoa ficar meio que viciadas nesses medicamentos, né? Tomando mais do que 3 meses seguidamente, o risco é bem maior disso acontecer. Agora, o problema é que aliviou o sintoma naquele momento, né? Depois de algum tempo o organismo acostuma com o medicamento, cria uma tolerância, tá? E aí ele acaba por si mesmo aumentando por conta, sem orientação médica, né? E só que assim, ele não tem conhecimento, né, psicofarmacológico sobre o medicamento e ele acaba chegando até dose tóxica da coisa, né? E o medicamento, muitas vezes, né, ele pode causar tontura, tá? Fraqueza, fadiga, tá? A pessoa pode ter desmaios, né? Pode ter quedas, né, especialmente idosos. E o consumo de antidepressivos teria mais ou menos o mesmo cuidado ou um pouco mais perigoso? Ele é um pouco mais, assim, vamos dizer assim, mais perigoso, porque a dose tóxica dele, né, é bem menor, vamos dizer assim, tá? E o problema do antidepressivo, né, é que o remédio normalmente, ele, assim, a pessoa também não conhecendo os efeitos colaterais que o remédio pode causar, pode interferir até na condução cardíaca do indivíduo, né? E afetar mesmo arritmias, né? E isso daí pode levar também a parada cardíaca, né? Agora, o que eu vejo assim na população, na minha prática diária, né, é um abuso maior, na verdade, do ansiolítico. Agora que eu estou vendo, né, nos dias atuais, que alguns pacientes que começam também a querer melhorá-lo rápido, né? Então eu prescrevi para tomar 1 por dia, né, e a pessoa acaba tomando a mais para ver se o negócio acelera, sabe? Se ele melhora mais rápido, né? Existe até um jargão, né, popular, que diz assim, né, que o médico pede para o paciente tomar o remédio com água e o paciente acaba tomando esses medicamentos como água, né? Então ele acaba realmente abusando mesmo. E assim, eu já vivenciei isso na minha prática, né? Às vezes assim, eu não quero passar mais remédio para a pessoa, eu sei que ela tem uma tendência à dependência, a abuso do medicamento, então o que ele faz? Ele continua vindo comigo, né? Só que vai procurar outro médico, para pegar mais remédio com outro médico, pegar em outro serviço, e fica migrando de serviço em serviço. E doutor, focando na depressão, como que ela pode ser diferenciada de uma simples tristeza? Olha, a depressão, ela também é uma síndrome, né, depressiva, tá? E ela é composta de sinais e sintomas fisiológicos, né? Consiste assim numa alteração do humor, né, do indivíduo, do afeto, né? Tem uma autoestima baixa, tá? Tem uma desesperança em relação à vida, tá? Tem uma lentificação psicomotora, ok? Agora, a tristeza, ela pode estar
presente nessa síndrome. Tá? Só que a tristeza, ela é uma coisa, vamos dizer assim, ela é um sintoma mais normal. Tá? É como a alegria, entendeu? Tristeza e alegria. Ela é mais reativa a uma situação específica. A depressão não, já é uma doença. Tá? A gente costuma evitar o termo doença em psiquiatria, porque fica aquele estigma, né, de ser doente, né? A pessoa tem que ficar acamada, né? Mas não, a depressão, na verdade, é um transtorno, é um distúrbio do comportamento, né, da cognição. Então, procurar um especialista seria a melhor opção. Seria a melhor opção, sim. É isso, Flávia? É verdade. Mas agora a gente vai falar do tratamento não somente com o remédio, mas também com a terapia. Vamos dar uma olhada. A estudante Sara Queiroz foi diagnosticada com depressão, ansiedade e síndrome do pânico há 2 anos. Minha mãe achava que fosse passar, que eu só era, sei lá, era da minha personalidade, até que um dia eu tive uma crise e fui parar no pronto-socorro. Aí o médico falou que eu estava tendo uma crise de pânico e daí eu fui atrás de um psiquiatra. Além do uso da medicação tradicional, Sara faz sessões de psicodrama 1 vez por semana. O que eu tenho pode ser uma falta de serotonina, então o remédio ele estimula a produção de serotonina que ajuda. Se eu tomar remédio e eu tiver meus problemas e eu preciso lidar com eles, eu não consigo lidar só com o remédio, então eu preciso discutir com alguém e tal. O psicodrama é um tipo de terapia usada no tratamento de pessoas com depressão, ansiedade e outros males psicológicos. A partir do diálogo, exercícios de teatro e controle da respiração, o terapeuta ajuda o paciente a compreender os próprios sintomas. Se o psicodrama dá resposta a todos os males da contemporaneidade, acho que não. E eu acho que nenhuma abordagem dá. O que eu posso te dizer é que ele procura responder e compreender o que acontece com a gente no mundo atual. Eu procurei um método alternativo para que talvez me ajudasse, sabe? E eu estou gostando bastante. Não há um estudo específico sobre a quantidade de pessoas que já se consultou com um psicodramatista, mas os especialistas afirmam que a maioria dos casos de ansiedade pode ser tratada sem o uso de medicamentos, incluindo a terapia, o controle da alimentação e a prática de exercícios. Já para os casos de depressão, o seu uso isolado depende da gravidade dos sintomas do paciente. Uma pessoa que está muito depressiva, ela não absorve e não assimila nem a psicoterapia. Então, a medicação vem para dar uma equilibrada nos níveis químicos dela, para ela poder se manter minimamente consciente para ver como é que ela se organiza psicologicamente, a consciência que ela toma. E além dessas terapias, muitas pessoas procuram tratamentos alternativos para a ansiedade. Vamos olhar alguns desses métodos na reportagem a seguir. Cada vez mais, os tratamentos alternativos como florais, chás e homeopatias para a ansiedade ganham terreno no mercado. Segundo esta farmacêutica que trabalha com produtos naturais e homeopatia, é muito comum as pessoas procurarem esse tipo de tratamento. Para ansiedade vem sim, é uma das maiores procuras. Hoje o pessoal tem dificuldade de dormir, de relaxar. A maioria das pessoas, por causa do trânsito, da vida aqui conturbada da cidade, sofre com um transtorno relacionado à ansiedade. Quem já foi tratado com a alopatia, talvez demore para notar os efeitos de um tratamento natural. Porém, o efeito dos florais será sempre com menos sobressaltos e duradouro. Quando a pessoa tem muita toxina no organismo, fez muito tratamento alopático no decorrer de sua vida, ela demora um certo tempo para conseguir sentir o efeito da homeopatia. É diferente de uma pessoa que só trata com homeopatia, que quando toma já na primeira, segunda dose, 5 minutinhos já está sentindo o efeito. A homeopatia e os florais, elas agem em nível energético. Quem faz o tratamento com florais comprova seu benefício. A estudante de jornalismo Manuela Mancilla trata a ansiedade com florais desde o 1º ano e não poderia estar mais satisfeita. No começo do 1º ano eu tinha alguns, assim, eu tinha uns desesperos. Eu tinha um momento que eu chegava em casa e, sei lá, eu desabava em prantos. Eu ficava em prantos porque era muita pressão, desde o 1º ano. E aí no 2º ano eu fui empurrando, até que chegou no 3º ano, que daí ficou aquela, que você tem aquela missão que você tem que passar no vestibular, ou senão você vai fazer cursinho, vai ter que ver matemática, física, tudo de novo. Então aí que eu tive meu surto mesmo, que eu, sei lá, eu desabei em choro mais do que nunca. Por nunca ter usado a alopatia, a decisão por florais foi algo natural.
Porque eu não tenho costume muito de ficar doente. Então, justamente quando eu cheguei a esse ponto de entrar em crise, eu optei por uma coisa mais natural mesmo, porque eu não tenho muito esse costume de tomar remédio. Então, eu preferi o natural. Doutor, qual a eficácia desse tipo de tratamento? Tanto a terapia, o uso de florais, a acupuntura? Olha, eu não tenho muita experiência, né, com esses tipos de terapia, mas assim, eu entendo que elas talvez tenham a sua utilidade numa situação leve ou leve para moderada. Em situações mais graves, né, não tem efeito. Mesmo assim, a pessoa não conseguiria realmente, como mostrou aqui agora há pouco, né, a pessoa não teria condições de absorver, né, ou ter uma resposta terapêutica satisfatória. Por exemplo, uma depressão grave, uma ansiedade mais grave, né, a pessoa realmente talvez precisaria de uma abordagem mais medicamentosa para ela melhorar um pouquinho o sintoma, ficar menos assintomática. Tá? Agora, na prática, a gente observa que quando você junta ou associa essas terapias, né, com o medicamento, com a psicoterapia, né, a resposta é muito melhor quando eu só utilizo uma coisa isoladamente da outra. Agora, cada caso é um caso, né? No caso dos florais aí, né? Como também, assim, no psicodrama, né? Não existe, assim, estudos maiores, né? Não existem estudos amplos, né, que comprovem realmente a eficácia. Talvez falte mais estudos, né, para poder comprovar realmente a eficácia disso, né? Só que, assim, em casos isolados, a gente ouve dos pacientes, né, mesmo a acupuntura, que funcionou. Mas também houve o contrário, né? Que às vezes eu fui lá fazer a acupuntura, né, porque eu estava com depressão, eu estava com ansiedade, e não resolveu nada. Então, cada caso é um caso mesmo. Doutor, e para o futuro, daria para traçar algum caminho que esses males tendem a aumentar, tendem a diminuir? Vai depender do que nós vamos fazer com o nosso futuro, com o nosso planeta, né? Conosco, né? Tá? Então, assim, nós estamos falando de terapia, mas, assim, existem outras alternativas que não são terapêuticas, assim. Não é remédio, não é florais, não é psicodrama, né, nem psicoterapia, né, que é exercício físico, né, caminhada, né, que é você realmente, assim, pegar um hobby que você gosta de fazer, sabe, e fugir um pouquinho daquela situação, do estresse do dia a dia, né, e se dedicar a isso, se cuidar um pouquinho mais, cuidar da sua saúde, né. Então é isso. Eu estou vendo, assim, na prática diária, né, que de uns tempos para cá aumentou o número de pessoas correndo na rua, pessoas em academia, aumentou o número de academias, né? Quer dizer, as pessoas mesmo estão sentindo a necessidade disso acontecer. Entende? Então, assim, depende muito disso, né? Se a gente não fizer nada, a tendência é aumentar, sim. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Agradeço, e agradeço também vocês por terem me convidado a estar aqui hoje. Foi um prazer. Bom, nós esperamos que isso tenha ajudado você a entender seu próprio sistema emocional e também que esse programa tenha dado dicas sobre o assunto. E o nosso Diálogos fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, até a próxima.